Você já sentiu que estava afundando? Talvez seja um problema financeiro que parece impossível de resolver. Talvez uma enfermidade que abalou sua fé. Ou talvez um momento em que você sentiu que tudo estava fora de controle e que Deus estava distante. Se você já passou por isso, então você vai se identificar com Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele presenciou milagres, ouviu ensinamentos poderosos e teve experiências incríveis. Mas, mesmo assim, ele também enfrentou o medo, a dúvida e a insegurança. Em um momento de coragem, Pedro decidiu andar sobre as águas, mas, ao tirar os olhos de Jesus, ele começou a afundar. A história de Pedro nos ensina algo poderoso. Todos nós enfrentamos momentos de medo, mas Jesus nunca nos abandona. Hoje, vamos mergulhar nessa passagem bíblica e entender como podemos fortalecer nossa fé nos momentos mais difíceis. A história acontece logo após um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Depois de alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus instruiu os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele ficava para orar. Mas, no meio da travessia, uma forte tempestade se levantou. Em Mateus 14, versículo 24, diz o seguinte: O barco já estava a considerável distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam lutando contra a tempestade, remando sem sucesso, cansados e com medo. E então, algo extraordinário aconteceu. No meio da noite, eles viram uma figura andando sobre as águas. Assustados, gritaram de pavor, achando que era um fantasma. Mas Jesus imediatamente os acalmou. Tende ânimo, sou eu, não temais. Essa passagem está lá em Mateus 14, versículo 27. Jesus estava dizendo: eu estou aqui, vocês não precisam ter medo. Pedro, sempre impulsivo, tomou a frente e fez algo inesperado. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Isso está lá em Mateus 14, versículo 28. Pedro queria um sinal. Ele queria experimentar aquele milagre de perto. E Jesus respondeu: vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Por um momento, ele experimentou algo sobrenatural. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível. Mas, de repente, o medo tomou conta. Ele olhou para o vento, para as ondas, para a tempestade ao seu redor e começou a afundar. Lá em Mateus 14, versículo 30, está escrito o seguinte: Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me! Pedro estava diante de um milagre, mas a dúvida fez com que ele afundasse. Quantas vezes isso acontece conosco? Começamos algo com fé, confiando em Deus, mas quando as dificuldades aparecem, o medo nos faz afundar. Pedro estava desesperado. Ele sentiu que ia se afogar. Mas, no momento de maior angústia, ele fez a única coisa que poderia salvá-lo. Ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Lá em Mateus 14, versículo 31, tem escrito o seguinte: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus não deixou Pedro se afogar. Ele o segurou e o colocou de volta no barco. E assim que entraram no barco, o vento cessou. A tempestade passou. Os discípulos, vendo tudo aquilo, adoraram a Jesus, reconhecendo que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. A história de Pedro nos traz 3 grandes lições. A primeira delas é: o medo faz a gente afundar. Pedro estava indo bem,
ele estava caminhando sobre as águas. Mas, no momento em que tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e para as ondas, ele afundou. E isso acontece conosco o tempo todo. Começamos algo com fé, mas quando olhamos para os problemas, as dificuldades e os desafios, o medo toma conta e nos paralisa. Mas Deus nos convida a manter os olhos fixos nele, mesmo no meio das tempestades. Lá em Isaías 26, versículo 3, está escrito: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A segunda lição é que Jesus nunca nos abandona. Pedro afundou, mas Jesus não o deixou se afogar. Mesmo quando a nossa fé falha, a graça de Deus nos sustenta. Talvez você esteja se sentindo fraco espiritualmente. Talvez sinta que sua fé não é suficiente. Mas a boa notícia é que Jesus está sempre ao seu lado. Lá em Deuteronômio 31, versículo 8, está escrito assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Se você sente que está afundando, faça como Pedro. Clame a Jesus. Ele sempre estenderá a mão para te segurar. E a lição número 3 é que a tempestade passa. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Isso nos lembra que as lutas não duram para sempre. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil, mas Deus tem o poder de acalmar qualquer tempestade. Lá em Salmos 46, versículo 1, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Confie que Ele está no controle e que, no tempo certo, o vento vai cessar. Agora eu te pergunto, você sente que sua fé está fraca? Você tem olhado mais para os problemas do que para Jesus? Você precisa que Deus te ajude a sair de uma tempestade? A história de Pedro nos ensina que a fé nos faz caminhar sobre as águas, mas o medo nos faz afundar. Seja qual for a sua situação, lembre-se: Jesus está ao seu lado, pronto para te segurar. Então, não desista. Mantenha os olhos fixos nele e confie que ele tem o controle de todas as coisas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito o seguinte: Porque andamos por fé e não por vista. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para receber mais estudos bíblicos, reflexões e orações. E claro, se você quiser ajudar esse projeto a alcançar mais pessoas, confira a descrição do vídeo e veja como colaborar. Que Deus fortaleça a sua fé e te ajude a caminhar sobre as águas.